Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Queria começar pedindo desculpas pela demora da postagem dessa aula. Infelizmente, como vocês sabem, nós estamos em estados diferentes, vários de nós, e aqui no Rio Grande do Sul está chovendo ininterruptamente tem 12 anos. Nós estamos nos preparando para a Arca de Noé, o governo está investindo, até porque choverá por mais 300 dias. Então a internet está bem complicada de lidar aqui. Além do fato de que eu moro em um ambiente coletivo para o qual se mudaram músicos, e eu não iria dar para vocês a dádiva de assistir 30 minutos de aula com uma linda flauta no fundo. Mantendo nossa contagem regressiva, que está atualizada para o dia de hoje, sexta-feira, faltam 135 dias para a prova do Enem. A nossa aula de hoje é sobre a máxima da redação, que é a introdução. Se a introdução de vocês der errado, claramente todo o resto do texto terá erros. É por isso que eu bato tanto na tecla para vocês de algumas coisas que são obrigatórias aparecerem na introdução. Do contrário, se aquilo não estiver lá, eu sei que vai ter bagunça depois. A introdução tem alguns princípios do porquê ela serve. E vocês têm que entender a serventia da introdução, porque senão vocês meio que começam a elaborar informações de forma aglomerada. A introdução serve para vocês mostrarem para o leitor sobre o que se trata o texto, da onde vocês tiraram essa ideia, qual é a opinião de vocês sobre essa ideia. Então a gente tem que pensar, por que esse tema é importante de ser escrito? É claro que no caso de vocês, tudo gira em torno de é uma obrigação. Vocês estão fazendo uma prova que obriga vocês a falarem sobre isso. Mas por que a pessoa que fez a prova escolheu este tema? Por que este tema é importante? Qual a origem deste tema? O que faz com que na atual conjuntura do Brasil, sistema carcerário seja mais importante que tabagismo? Por isso o tema esse ano foi sistema carcerário, não tabagismo. Então pensem na importância e relevância do tema. Depois digam pra gente o que é o tema e o que vai acontecer nesse texto de vocês. A máxima desse curso, já foi repetida 900 vezes em todas as aulas, é: o texto de vocês é totalmente independente. Isso significa que vocês têm um texto que precisa ser compreendido em sua totalidade, sem mais nenhuma informação. É como se eu desse o livro 1 de uma série para vocês. Não adianta eu dar o quarto Harry Potter para vocês começarem a ler, se vocês simplesmente não leram 1, 2 e 3. Vocês vão ficar olhando para mim e pensar: quem são essa gente? O texto é a mesma coisa. Vocês não podem partir do pressuposto de que eu também li os textos de apoio e também li as ordens da redação. Escrevam o texto como se vocês estivessem dando uma explicação completa para mim. E nunca se esqueçam das teses. A opinião de vocês a respeito da redação, do tema, é essencial, porque vocês não estão escrevendo apenas uma dissertação. O Enem é uma dissertação argumentativa, então eu preciso de opiniões. Não precisa ser sempre negativa. Se vocês acham que o sistema carcerário está de bobs e o tema dá abertura para isso, coloca somente o sistema carcerário no Brasil, vocês podem dizer que está tudo de bobs e acharam lindo. Agora, se apresentar um problema, vocês têm que se apresentar qual a opinião de vocês diante do problema. Por que a introdução é tão importante e eu mando bilhetes imensos nos e-mails para vocês a respeito disso? Porque ela vai dar pra gente toda a base do que vai acontecer depois. Se eu não tenho a base, o meu prédio cai. Se eu não tenho os pilares necessários, o prédio fica torto, já dizia a Torre de Pisa, de Michelangelo. Se alguma coisa der errado, tudo que vem em cima ou vem depois dá errado também. A introdução vai mostrar para o leitor o projeto de texto de vocês, ou seja, o que vocês planejaram para o resto da redação. A gente aprendeu na primeira aula o que era um projeto de texto, mas se vocês não lembram, é basicamente a ideia do que vai ser trabalhado no restante do texto.
Então, se eu tenho duas teses na introdução que falam que pinguins são legais e pavões são do mal, eu tenho que ver no desenvolvimento pinguins são legais e pavões são do mal. Senão, alguma coisa deu errado na tua linha de raciocínio. A introdução também é importante para mostrar qual a situação temática, ou seja, em que ponto da vida nós estamos a respeito daquele tema. Para isso que serve a contextualização. Normalmente vocês acabam colocando citações e fatos históricos para fazer uma comparação passado-futuro. Então é exatamente isso. Eu preciso saber a quantas anda onde nós estamos nesse assunto. Um ponto importantíssimo da introdução. Se vocês escorregarem na mandioquinha e resolverem ficar presos no senso comum logo na introdução, eu, como leitor, vou esperar uma redação comum no restante inteiro do texto. Por isso que eu sempre insisto em vocês não ficarem presos ao simples, ao básico, às citações óbvias e aos textos de apoio. Porém, é claro, todavia, entretanto, a gente sabe que é complicado. Às vezes vem um tema péssimo no dia da prova que a gente não lembra nem nosso próprio nome. Como é que a gente pode evitar o senso comum, já pensando logo na introdução? As teses. Se as teses de vocês forem comuns, os exemplos que baseiam as teses são comuns, as citações que vão dar autoria para as teses serão comuns. Então, quando vocês pegarem um tema, vocês vão fechar os olhos, respirar fundo e repetir o texto para os divertidamente de vocês. O tema é os pinguins no Brasil. Tá, mas peraí, não tem pinguim no Brasil. Por que os pinguins estão no Brasil? Ah, porque tá derretendo geleira. Essa primeira ideia, derretendo geleira, vocês anotam elas num canto do papel, fazem uma florzinha do lado, amassam e jogam no lixo. A primeira ideia de vocês tende a ser o senso comum, tende a ser o óbvio, tende a ser algo que vocês pegaram do texto de apoio ou que o texto de apoio induziu vocês a fazer. Como, por exemplo, eu fiz isso com vocês na redação de crises ambientais. Eu forcei vocês a ficarem presos no senso comum. Eu dei duas opções: queimadas e crise hídrica. Só que problemas ambientais é 1 milhão de coisas. Poderia ser a seca no Nordeste, os ciclones tropicais no Sul, as cheias no Centro-Oeste, no Norte, o desmatamento, poluição do solo, lixo. Podia ser 1 milhão de coisas. Só que eu forcei o cérebro de vocês no texto de apoio a ficar preso no senso comum. Então, fechou os olhos. As duas primeiras coisas que vocês pensarem não vão ser as teses que vocês vão usar. Putz, Sora, mas eu consegui pensar em uma diferentona. Eu vou ter que usar uma de senso comum. Então usa a segunda que tu pensou. Não, usa a primeira. Aquela primeirona é batata. Todo mundo vai usar. Que é normalmente deficiente físico, põe rampa. Surdo, ensina libras. Cega, põe braille. Lixo, cria reciclagem. Poluição, o governo tem que criar leis. Cadeia, tem que construir mais cadeia. Entendam que, a primeira coisa que vocês pensam num tema é o que todo mundo vai pensar. E visto que o Enem é uma prova formada para causar desespero, todo mundo no desespero vai ir para o senso comum. Outra coisa importante é vocês evitarem autores generalizados. O que isso quer dizer? Que eu com certeza vou ver o nome do Bauman 60 mil vezes nas redações. Eu vou ver o nome do Nelson Mandela 60 mil vezes nas redações. O Paulo Freire, a Clarice Lispector, o Machado de Assis. Existem autores que todo mundo decorou meia dúzia de frases. Existem 5 frases que o cara decora. É do Bauman, é do Einstein, é do Mandela, é do Paulo Freire, é do Hobbes. Então evitem esses autores que são clichêzão.
Um ponto que eu acho importantíssimo da gente começar a trabalhar quando o assunto é introdução, e que vai ser o que a gente vai trabalhar hoje, é a contextualização. Por quê? Porque às vezes vocês que agora já sabem que a contextualização é obrigatória, é importante, viajam na maionese muito loucamente e eu não faço ideia o que vocês estão fazendo. Por quê? Porque vocês sabem que a contextualização é importante, vocês sabem que algumas coisas são muito comuns e que vão cair, vocês não querem usar, e daí daqui a pouco vocês usam uma citação que não tem nada a ver com a vida. Só que existem 1 milhão de formas de fazer a contextualização. Então, às vezes, vocês estão focados em usar uma citação, só que as citações que vocês têm não tem nada a ver. E agora eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer vários tipos de contextualizações diferentes e como essas várias formas podem salvar vocês de 1. Me dá uma contextualização que não me leva ao tema, e 2. Me dá uma contextualização que eu vou ver 100 vezes. Para quem não lembra, a contextualização é basicamente a explicação para a gente de onde veio o tema, como se fosse a fonte de inspiração de vocês para escrever aquele tema. O mais famoso é o por citação. Vocês conhecem, vocês usam bastante, mas eu mostrei ali para vocês 2 exemplos. Um exemplo de uma citação mais comum, mas bem aplicada, e embaixo uma citação mais diferenciada, diríamos assim. Na verdade é uma citação que a gente chama de autoral, que é algo diferentão, que vai fazer com que vocês ganhem ponto pela capacidade de ligar informações que em teoria são distantes. Ali em cima a gente usou a frase: o educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Já embaixo eu mostrei para vocês uma citação diferente para o tema que vocês já trabalharam, que é o do sistema carcerário. No seriado Orange is the New Black, as detentas da prisão de Lichfield organizaram uma rebelião para melhorar as condições de educação, alimentação e outros serviços prestados na instituição, e obtiveram relativo sucesso em suas demandas. Percebam que isso está em negrito e o que vem embaixo não está. Já na realidade brasileira, rebeliões em presídios não costumam acabar bem. No conhecido episódio do Carandiru em 1992, a rebelião resultou em um massacre que vitimou 111 presos. Então percebam, prisão e Brasil normalmente leva a gente correndo para o massacre do Carandiru. Porém, existem outros exemplos que são mais diferentes e serviriam tranquilamente para a gente fazer um background para as redações. Quando vocês usarem citações, nunca se esqueçam, me deem a origem dessas citações e evitem colocar entre aspas, caso vocês não saibam exatamente como é essa frase, porque entre aspas significa uma citação direta, logo vocês estariam, em teoria, usando exatamente as palavras do autor. E se vocês não sabem exatamente a palavra do autor, essa citação será dada como errada, caso esteja entre aspas. A segunda melhor ideia é por fato histórico. Na verdade, para mim, e na minha opinião, escolher fato histórico é a coisa mais fácil que vocês podem fazer. Porque vocês já estão estudando história para a prova. Então, em teoria, vocês já têm essas informações. Vocês não precisam ir buscar uma citação lá no fundo da cabeça. Vocês já sabem o que aconteceu na história, porque vocês estudaram história enquanto estavam estudando redação, matemática. Isso é uma matéria que já está na cabeça de vocês. É uma informação que já está lá. É só ela ser acessada. Então é muito mais prático para vocês tentarem ligar o que acontece hoje com o que acontecia no passado, do que tentar buscar o autor do livro Baragadangs e ficar perdido sem lembrar direito o que o cara falou. A única ressalva que eu tenho é se forem coisas muito óbvias. Por exemplo, racismo, escravidão, modernização, revolução industrial. Esse tipo de coisa
é senso comum, vocês vão conseguir pensar sobre isso. Então, tipo, tirando essas coisas que são muito óbvias, fato histórico é uma saída excelente para vocês. O exemplo que a gente tem aqui, por exemplo, é do tema da intolerância religiosa, que caiu no Enem alguns anos atrás. A intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. Na Idade Média, por exemplo, os tribunais do Santo Ofício, também chamados de Inquisição, julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na religião católica. É simples, é direto e é uma contextualização que todo mundo vai compreender. Não precisa de uma baita explicação, não é uma citação super longa e não precisa ser colocada dentro da situação. A gente vê a ordem de ligação entre intolerância religiosa e a Inquisição de forma muito fácil e muito simples. Então, lembrando, se for escolher, a melhor dica é fato histórico. A antítese é uma coisa que funciona muito bem, se bem feita. Do contrário, vira uma grande viagem que daqui a pouco vocês começaram aqui e estão lá em Plutão. Inclusive, a gente viu isso na aula passada, naqueles formatos de uso das informações, que a galera ficava acumulando dado e não chegava em lugar nenhum. Antítese é normalmente o que ocasiona essa coisa de tu vai e não volta nunca mais. Em vez de ir dar a informação e voltar pro tema, vocês vão e começam a viajar. A antítese nada mais é do que apresentar o contrário da situação que vocês acreditam para mostrar que ele não funciona. Como, por exemplo, nos Estados Unidos o porte de arma é permitido. Porém, o país tem um nível alto de atentados. Vê-se assim que a lei de anti-armamento no Brasil é funcional. Ou seja, eu mostrei que nos Estados Unidos pode usar arma, não é que nem no Brasil. Só que eu mostrei também que lá um monte de gente se massacra, enquanto aqui a gente vive até que de boas comparado a eles. O nível de assassinatos nos Estados Unidos é muito alto. Aqui vocês vão ver um outro exemplo parecido. Os Estados Unidos, referência em desenvolvimento tecnológico, são um bom exemplo de que a educação de qualidade com a valorização adequada gera bons frutos. Em contrapartida, no Brasil, a realidade tem sido bem distinta. Ou seja, os Estados Unidos valoriza a educação, por isso tem grandes pesquisadores. Já o Brasil não valoriza os cientistas, por isso não desenvolve tecnologia. A nossa opinião é, o Brasil não investe, por isso não tem tecnologia. Como é que eu vou mostrar isso? Falando exatamente do contrário, o que acontece com quem investe. Então, antítese é bom, é legal, funciona, só tenham cuidado para, realmente as coisas serem contrárias, não parecidas. E 2, não viajarem. Falou a informação, coisa rápida, nos Estados Unidos a galera investe, volta pro Brasil. Não me interessa o que acontece nos Estados Unidos, no Sri Lanka, na ponte que partiu da Mongólia. Eu quero saber uma informação rápida. O que me interessa é a tua tese. Por dado e estatística, é uma coisa comum que vocês têm hábito de fazer, só é perigoso porque tende a ser o texto de apoio. É muito comum a prova usar os textos de apoio, tabelas, imagens ou até dados específicos escritos para dar uma ideia para vocês da dimensão do problema, porque é uma coisa fácil de interpretar. Então, não sendo um dado do texto de apoio, ou sendo aquele nosso macete de sempre, pega o dado do texto de apoio, passa uma base, um corretivo, um blushzinho, dá aquela maquiada, aquela invertida, troca o estado do jornal Estado de São Paulo pelo IBGE, troca o IBGE pelo Estado de São Paulo, que nós vamos dar-lhe. Vocês já sabem que pode maquiar dado, pode dar uma inventadinha, coisa básica, mas tudo dentro da realidade. Vocês terão a base da informação no texto de apoio. Se vocês não sabem, não inventem. Não tentem inventar um dado que vocês não têm base. Dá para inventar em cima do texto de apoio.
Isso a gente já aprendeu mais de uma vez. Tá lá, segundo o IBGE, 49% dos brasileiros gostam de comer biscoito traquinas. Vocês vão lá e mudam. Segundo o estado de São Paulo, 51% dos brasileiros não gostam de comer traquinas. É o mesmo dado, vocês só mudaram o ponto de vista. Então, dado estatística, você já tem hábito de usar, é fácil e traz clareza para contextualização, só tomem cuidado porque eles tendem a estar no texto de apoio. Às vezes, como a gente trabalha várias propostas durante o ano, às vezes vocês vão ter, como é que eu posso dizer para vocês? Um dado na cabeça. Vocês vão ter gravado um dado, porque vocês viram ele tantas vezes em várias questões diferentes. Tipo, teve vários temas sobre saúde. Aí vocês decoraram que no Brasil 59% das pessoas usam o SUS. E esse dado tá lá com vocês. Vejam se ele não tá no texto de apoio. Porque às vezes, sem querer, vocês sabem sobre o tema, usam sabendo que é um dado autoral, mas sem querer não foram olhar o texto de apoio e o texto estava lá. Algo que eu acredito que funciona, mas que pode ser perigoso. Constituição. Nós sabemos que boa parte das coisas lógicas da humanidade estão na Constituição Federal de 1988. Primeiramente, vocês podem chamá-la de Constituição Federal, Constituição Federativa, Carta Magna, Magna Carta, Constituição Máxima da Federação. Vocês podem usar vários nomezinhos dela. Assim como eu também sei que as constituições têm um apelido, tipo a Constituição da Mandioca, a Polaca. Eu não sei se essa nossa Constituição tem um apelido. Se tiver, vocês podem usar também. Mas eu falei que vocês podem inventar dado. Vocês não podem inventar artigo. Se não sabe o artigo que tá, não inventa moda. Não me enlouqueçam. Mete só segundo a Constituição Federal, é dever do Estado garantir o acesso à saúde. A gente sabe que isso tá lá. Em que artigo? Dane-se. Se tu não sabe o artigo, não cita, irmão. Não inventa balaca. Faz o simples, corre pro abraço. Eu já falei, tem coisa que dá pra inventar, tem coisa que não dá. Aqui não dá, porque é um documento. É algo que tá escrito lá. É só tu jogar no Google, é acesso público. Então não inventem balaca aqui. Porém, nós sabemos que tem bilhões de coisas que com certeza estão na Constituição. E tem coisas que mesmo a gente não sabendo, a gente acredita que estão. Porque, por exemplo, a Constituição Federal do Brasil tem leis absurdas. Como, por exemplo, é proibido gritar com baleias. Primeiro, eu não faço ideia quando que vocês vão encontrar uma fucking baleia. Segundo, por que raios vocês gritariam com a baleia? Mas isso é uma lei que está na Constituição do Brasil. Vocês não podem gritar com baleias. Então, provavelmente vai ter uma lei lá mandando proteger criança, mandando o Estado cuidar da saúde, mandando todo mundo ter acesso à educação. Se não pode gritar com baleia, tem coisas que são básicas que provavelmente estão lá. Então, é uma saída segura. É só dizer, segundo a Constituição Federal de 88, todos devemos cuidar das crianças. Tu nem sabe se tá lá, mas provavelmente tá. Tu chega à conclusão de que, tipo, todo mundo deveria cuidar das crianças, todo mundo de acordo, votação, claro que sim. Assim como a gente sabe que tem coisas que entram em discussão há anos que não estão lá, como o direito ao aborto, pena de morte, castração química, punições físicas, tortura. Esse tipo de coisa a gente sabe que não tá lá, porque há anos tem um debate no Brasil. Porte de armas, esse tipo de coisa. Então, existem informações que são óbvias que estão na Constituição, como ter direito à saúde, ter direito à educação, ter direito à alimentação. E tem coisas que nós sabemos que são polêmicas exatamente por não estarem na Constituição, como armamento e pena de morte. Então, Constituição Federal é válido? Sim. Pode utilizar outros nomes para a Constituição Federal? Pode. Pode inventar artigo? Não pode.
Pode colocar como se não fosse uma citação direta? Pode. Vocês não precisam colocar, segundo a Constituição Federal, entre aspas. Porque se ficar entre aspas, entra naquela mesma máxima da citação, que é como se vocês estivessem descrevendo para mim exatamente o que está escrito no papel. E vocês provavelmente não vão lembrar como está escrita a Constituição. Definição é uma coisa que eu acho que funciona bem em alguns tipos de tema. Em outros vai ficar um pouco de encheção de linha. Por exemplo, temas como sedentarismo, cibercondria, cyberbullying, eu acho que são temas que funcionam. Por definição, é vocês explicarem para o leitor o que o tema significa. Tipo, se o tema é fake news, vocês vão lá e começam a redação com: define-se por fake news que as informações falsas criadas na internet com o intuito de difundir uma informação que não é verídica. Ponto. Define-se como sedentário o indivíduo que não pratica atividades físicas no seu cotidiano. Define-se como cibercondria pessoas que buscam resultados médicos na internet. Acabou. É algo simples que funciona. Agora o problema é, se o tema é sistema carcerário, define-se como sistema carcerário o grupo de prisões do Brasil. Ah, vá, jura? Que bom que tu me avisou, se não tivesse avisado não saberia. Entendem? Tem termos e temas. Termos são explicáveis, temas não. Sistema carcerário é um tema conjunto. Sedentarismo é um termo por si só. Então, definição funciona sim, só tenham cuidado para não sair tentando definir coisas óbvias, como sistema carcerário, como educação financeira. Mas vejam uma coisa que é importante. Vocês não precisam me explicar educação financeira. Mas caso o tema fosse, por exemplo, economia colaborativa, é algo que poderia ser explicado. Então, cabe do óbvio bom senso. Não vão definir coisa que todo mundo sabe o que é. Por hoje ficaremos com isso, gente. Peço desculpas pela minha situação de saúde aqui, que vocês devem estar me ouvindo tossir ou ficar fungando, mas é que eu vivo em Porto Alegre, está fazendo pouquíssimos graus, chovendo muito e do nada abre um sol. Não há saúde que sobrevive. Inveja dos nossos colegas aqui que vivem no norte e nordeste com calorzinho. No mais, nos vemos no sábado, às 3 horas, como quando de sempre. Qualquer dúvida podem entrar em contato. E só reforçando uma coisa que entraram em contato comigo por e-mail, vocês podem enviar redações atrasadas ou reescrever temas antigos. Eu só dou um tema diferente por semana para que vocês possam ir mudando a fonte de temas de vocês, para que vocês possam ir pensando sobre coisas diferentes. Mas pode sim reescrever algo da primeira semana hoje. Não tem o menor problema. Um beijo para todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário vocês estão vendo. Bebam água, usem protetor solar ou guarda-chuva. Fiquem de máscara. Se possível, não saiam de casa.